Salve galera, beleza? Jorge Valpasso, Lampião Game Studio, e vamos seguir aqui na nossa série de vídeos curtos e mais objetivos sobre arquivos paranormais, um dos próximos lançamentos aí do Lampião em parceria com a AVEC Editora. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre a ficha de personagem, né, o registro de unidade investigativa, e agora nós vamos falar sobre a agência. A agência tem uma ficha própria, e essa agência que abriga, né, os investigadores de arquivos paranormais, ela também serve para construir um pouco do cenário e fala não apenas de um elemento que está no cenário do jogo que vocês vão criar, mas também um elemento que está dentro do jogo. Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa agência. Seguinte, quando você for tá com seus amigos, né, pra jogar arquivos paranormais, a primeira coisa que vocês vão ter que delimitar, ou o diretor do jogo, né, ou o grupo de forma partilhada, é o poder da agência. E aí a gente começa a pensar que o Arquivos Paranormais realmente, né, pode se relacionar com diferentes tipos de investigação sobrenatural. Por isso que demos exemplos que vão desde MIB até Arquivo X. Quando você insere o poder, você não fala apenas o poder da agência, mas como a agência lida com o governo, com diferentes grupos religiosos, ou seja, você vai ver qual é a posição da agência dentro do universo ficcional ali que vocês estão criando ou adaptando de alguma série, de algum livro que vocês achem bem bacanas. Beleza, após isso ali naquela ficha da agência, vocês vão ter que delimitar qual é a alçada. E é claro que no livro do Arquivos Paranormais vai haver muitos exemplos. Existem três alçadas: a alçada elementar, a avançada e a paranormal. O que significa alçada elementar? Os investigadores são humanos normais ou alienígenas num planeta distante que não detêm nenhum tipo de poder, são puramente investigadores. Já quando eu falo de uma alçada avançada, eu detenho alguma espécie de conhecimento que nem todo mundo possui, ou alguma tecnologia super avançada, e aí vocês já podem pensar em algo como superciência, é bem bacana isso. E se você colocar a alçada paranormal, significa que os próprios agentes detêm alguma espécie de poder. Poder esse que a gente vai ter um vídeo exclusivo. Então, essas categorias, né, alçada da agência já ajuda você a restringir, você delimitar qual é a relação do sobrenatural com os seus investigadores. Por vezes eles mesmos podem ser seres sobrenaturais, como por exemplo em Hellboy. Ok, bacana. Quando você delimita a sua alçada, é interessante você pensar em conjunto com o escopo, porque é o escopo da agência que vai determinar os benefícios. Existem vários tipos de benefícios em arquivos paranormais, que podem ser desde poder, tipo um poder sobrenatural, como deu o exemplo do Yusuke Urameshi lá, com a pistola, a arma espiritual, é um poder. Pode ser uma vantagem, como obter determinadas informações do Pentágono, por exemplo, ou ainda um equipamento aprimorado, que se relaciona, por exemplo, com a agência com alçada avançada, tendo, por exemplo, o grilo, né, aquela arma do MIB, é um exemplo de um benefício de escopo que se relaciona com um equipamento avançado. Beleza, vocês já registraram ali naquela ficha o escopo, né, o poder e a alçada. E é interessante que essa ficha, né, ela não é algo que apenas fala do universo. Ela também apresenta elementos sobre o tom do jogo, qual seria o tipo de aventura, qual o tipo de caso. Porque é legal isso, porque esse tipo de elemento ajuda a aumentar o engajamento das sessões. Então você vai ter ali um documento que os jogadores, ou o próprio diretor do jogo, ele vai apresentar claramente, vai estar explícito qual é o tipo de tom das aventuras. Existem 4 categorias: prosaico e anedótico, que é uma coisa assim mais teoricamente engraçada e cômica, conspiratório e místico, heróico e protetor, e profundo e intenso. Aventuras assim mais complexas e tal seriam de um nível profundo e intenso. Não podemos nos esquecer que Arquivos Paranormais sempre trata, né, os investigadores uma vida dupla. Eles não têm uma ação total na agência. Então é interessante inclusive combinar. Por exemplo,
Vamos dar um exemplo do próprio MIB. O MIB é heróico e protetor e prosaico e anedótico. Ok? Então a gente tem esses dois elementos aí em conjunto. Assim como a gente pode pensar que determinadas histórias podem ser interessantes, pensando assim em forma conspiratória, e mística e profundo e intenso, ou por vezes você deve quebrar, inclusive, paradigmas, colocando prosaico e anedótico e conspiratório e místico, ou podendo ter momentos divertidos, com prosaico e anedótico, e profundo e intenso, e também algumas horas de dramas pessoais. Essas combinações ajudam pra caramba, não apenas a definir, a delimitar o tipo de experiência que vão rolar nas partidas, mas até na construção dos personagens. Isso é muito bacana, né, ser conversado, porque atende às expectativas dos jogadores. Isso é de um documento que vai estar ali no jogo, e toda hora ele pode ser acessado. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso posteriormente. Beleza, após vocês definirem, né, o tom, é uma hora muito bacana ali na ficha de apresentar a direção. Quem é o chefe? Lembre-se, e tem uma coisa muito bacana, né? O nome do que seria o narrador, o mestre de jogo, a pessoa que vai conduzir, o anfitrião, a pessoa que vai construir os casos e que vai propor os desafios aos jogadores se chama diretor. O diretor, que pode ser um diretor, se a gente pensar de uma pegada assim cinematográfica, mas ele também é o diretor da agência. A gente está fazendo aí uma metanarrativa, uma metalinguagem, utilizando o mesmo conceito da direção do caso e da direção da agência. Então a direção é interessante porque vai ser aquele, teoricamente, o personagem não jogador, o coadjuvante, que vai passar os casos, a divisão que abriga os investigadores. E ele não vai ser uma figura etérea. Ele também vai ter os seus dramas, ele vai ter as suas características, ele vai ter alguns elementos que vai auxiliar, que auxiliam não apenas o condutor das partidas, o diretor a interpretá-lo, mas aos jogadores a compreender quais são as suas expectativas. Isso é bem bacana. Beleza, a gente já deu uma olhada aí na direção. Agora a gente vai falar sobre a divisão que abriga os investigadores. Por vezes, a agência é tão pequena que só tem uma divisão. Então, é uma agência com poucos investigadores, mas por vezes pode ser algo de um país ou até global. E vocês estabeleceram isso lá atrás, no poder e da agência. Então, beleza. Quando você coloca a divisão é o local onde você vai estabelecer a abrangência dos casos. Você pode ter uma agência gigante com a divisão apenas para lidar com fenômenos ectoplásmicos, ou seja, com fantasmas, e uma outra divisão para lidar com demônios. Então isso seria a abrangência. Após isso nós temos os perfis. Os perfis são os tipos de investigadores. Ali é que você vai colocar, não, aqui a gente precisa de hackers e tal, etc. Isso já vai dando uma dica na construção dos personagens. Então é interessante você observar que a agência, sendo construída previamente, vai estar apresentando dicas para a construção de personagens ao mesmo tempo que vai apresentar ferramentas para a condução da narrativa e, mais ainda, vai estar construindo cenário ao mesmo tempo. É uma coisa muito bacana a gente entender, compreender e utilizar de uma forma ativa e bem bacana esse documento, né? A agência do Arquivos Paranormais. Beleza, a gente tem aqui um elemento de game, né, que é o dado do prestígio. A sua divisão pode fazer um monte de burrada e ter um prestígio muito ruim. Então, no meio de um caso, você pode retornar à sua agência para pedir reforços, novas armas, ou até mesmo entrar numa câmara e se curar, por exemplo. Só que se você tiver um prestígio baixo, a sua direção vai te enquadrar e falar, ó, tu não vai voltar aqui não, só vai voltar aqui quando resolver o caso. E vai ter ali um elemento mecânico para mensurar isso. Todo mundo no início de carreira começa com um dado do prestígio D4, e serão os casos solucionados e a forma que você vai lidar com eles que você vai aumentar o seu prestígio, denotando inclusive uma promoção, uma melhor relação com os demais dentro da agência. Isso é um elemento bem bacana para emular esse tipo de universo. Vamos pensar ali em Arquivo X, MIB, todas essas outras referências que a gente já falou, inclusive o Read Your Dream também, que é um anime bem bacana. Beleza, a gente já falou aqui também
do dado prestígio, e aí tem um elemento muito bacana, que são os marcos e representações, que são traços que vão definir quais foram os últimos casos que a divisão lidou, quais são os grandes arcos, os marcos da história, o próximo desafio. Isso é bacana, porque isso vai sendo alterado a cada caso, a cada aventura que vocês vão jogar, e isso vai colocar realmente a história, o histórico da divisão em jogo, e esses elementos eles são utilizados para a resolução de problemas. Você pode utilizá-los enquanto minúcias para te colocar sob boa fortuna, usando o sistema Laventure, para efetuar uma consulta, ou seja, um lance de dados. Então, isso aqui é um detalhe bacana, aqui que a gente, para falar um pouquinho sobre essa ficha da agência, é que todos esses elementos que estão aqui, eles são gamificados. Então você vai entrar com esse documento em jogo e o que está ali escrito, registrado, você pode queimar, você pode usar para obter um benefício mecânico, com, obviamente, seguindo a coerência narrativa daquela cena. Isso é muito bacana de observar. Então, por exemplo, se você tem ali a sua divisão já conseguiu ver pontos fracos de demônios e vocês decidiram registrar isso na ficha da agência, quando vocês estão lidando com demônios novamente, o seu personagem não é um demonologista, mas a sua divisão já teve essa relação, então você pode utilizar esse documento, pedir, olha, mande aqui as informações sobre esse tipo de demônio aqui, aí faz aquela interpretação, o diretor, estou fazendo aqui o upload, dê uma olhada nos seus registros, claro, vai passar ali algum tempo, você vai estar lidando ali com perigo, mas daqui a pouco uma rodada e tal depois, você pega ali o seu comunicador, seu dispositivo e tal, e consegue verificar quais são os pontos fracos e como você vai lidar com esse perigo, porque você está utilizando um elemento que está, inclusive, já de outras aventuras. Isso é bem bacana aqui, nesse campo que vai estar na ficha da agência. E por último, e não menos importante, tem uma coisa que é bem bacana, né? Vocês que já conhecem os jogos do Lampião, a gente tem uma preocupação muito importante com a segurança nas mesas, e apesar do Arquivos Paranormais não ser um jogo de terror, ele pode ser, e você vai construir isso aqui nessa ficha, isso é uma coisa bem bacana. Tô inclusive dando um feedback pra galera que entrou em contato aqui com o Lampião, perguntando, não, é um jogo de ação, é um jogo de terror, é um jogo de investigação sobrenatural, que você pode inserir elementos de terror, sobretudo se você colocar, lembra lá atrás, conspiratório e místico com profundo e intenso, para a construção aqui da sua agência. Então sim, você pode fazer alguns tipos de aventuras com uma pegada mais de terror, mas a questão aqui é realmente a investigação. Você vai moldar de acordo com a expectativa dos outros jogadores e do universo partilhado durante aí, o círculo lúdico que está se estabelecendo no meio da partida. E aí tem um ponto bem interessante, já que não sei se vocês estão acompanhando, mas essa ficha aqui da agência, ela é uma ficha que está dentro do jogo, mas também uma metalinguagem ao próprio jogo e serve enquanto referências ao diretor e aos jogadores para não saírem da proposta. Eles estão ali com a agência, eles estão sabendo exatamente, eles estão engajados no tipo de aventura que eles vão ter. Ou seja, estão comprando o barato, eles estão ali engajados com a proposta. Até porque eles construíram, né? E aí tem uma coisa bem bacana que são os protocolos de segurança. Ali na ficha da agência, os jogadores vão apresentar os elementos que são delicados, que podem setar determinados gatilhos que são complicados aos jogadores. E ao lado desses protocolos de segurança, existe uma graduação que vai de amarelo até vermelho. Então tem amarelo, laranja e vermelho. Digamos que os jogadores não querem gore e apresentam o gore como dentro do protocolo de segurança, laranja. Isso significa que se entrar uma cena de gore, alguma coisa, ele vai subir a categoria de alarme para vermelho. Entrando aí pela segunda vez, o jogo é parado. Então pense nisso como um protocolo de segurança para a agência. Olha, se isso aqui aconteceu, aumenta o risco, aumenta ali o nível de segurança, aumenta mais uma vez até chamar os reforços. E isso daí é interessante. Dentro do jogo, a gente está utilizando todo o conceito de uma agência, dos investigadores, para a gente manter a segurança nas mesas. Então vocês vão listar os elementos que são mais delicados e cada jogador tem as suas próprias expectativas, tem os seus próprios limites. Então vocês vão estar apresentando isso ali e vão estar colocando esses símbolos, né? Vermelho, laranja,
e amarelo, apresentando a possibilidade de recorrência ou não, você já pode setá-los em vermelho e colocar inclusive essa graduação, o que é amarelo, o que é laranja, significa se pode ser completamente explícito, nem tocar, ou pode ser tratado de uma forma metafórica, então você pode jogar um véu sobre a cena. Tudo isso está bem explicado, inclusive com exemplos no manual do Arquivos Paranormais. E todos esses elementos, eles devem estar na mesa. Essa ficha da agência é algo partilhado pelos jogadores e que pode ser consultado a qualquer momento. Ele é dinâmico. Então é uma ficha que vai estar construindo o cenário e que ela vai ser alterada de acordo com os casos resolvidos pelos investigadores. Galera, 15 minutos de vídeo, não, a gente sempre vai fazer vídeos aí com menos de 20 minutos, vídeos assim bem mais explicativos, tá? A gente está fazendo uma série bem didática, perdão, para arquivos paranormais. Qualquer coisa, comente aqui no vídeo, entre em contato com a página do Lampião Game Studio ou comigo mesmo, Jorge Valpassos. A gente, no outro vídeo, colocou aqui uma prévia do que seria a ficha de personagem e vai seguir mais ou menos aquele layout. O layout do livro está sendo feito pelo Bruno Prosaico, mas as ilustrações, toda a pegada assim do estilo das ilustrações, inclusive a capa, é do Lucas Marques. Novamente a gente vai estar colocando aqui abaixo como vocês podem encontrar o trabalho deles, até para vocês terem mais ou menos uma expectativa. E o próprio Lampião vai colocar aqui alguns teasers, algumas informações assim de como que vai estar o miolo do livro, conforme ele está sendo diagramado. A gente já tem muitas ilustrações prontas. Então curta a página do Lampião, acompanhe e não perca a próxima pista. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.